Esse vídeo é para você que tem pouco tempo para escolher ações, para você que tem dificuldade de seguir diversos detalhes para escolher ações ou para você que não quer assinar uma casa de análise e quer algo mais simples para você mesmo montar a sua carteira de investimentos, aqui focada em ações. Então vem comigo. E a ideia desse vídeo é trazer um passo a passo simples para você escolher ações, mas o fato de ser simples não significa que você vai estar ignorando a qualidade dessas ações. Na verdade, o nosso passo a passo vai se concentrar em dois atributos principais: preço ou valor, buscar as ações mais baratas que você pode escolher, e também a qualidade. Nós não iremos ignorar a qualidade aqui, só que a análise da qualidade vai se focar em apenas um indicador, que é o mais importante de todos, e é o indicador que realmente importa em termos de qualidade quando você está analisando empresas. Os demais importam menos, por isso eu vou focar neste. E o primeiro passo vai ser o seguinte: você vai abrir uma planilha do Excel. Ou então, se você não gosta de Excel, não tem problema. Você pode fazer isso aqui numa folha de papel, num caderno. É só você simplesmente desenhar as colunas e as linhas, sem problema nenhum. O importante é você documentar isso para que fique o pensamento mais organizado, ok? Mas supondo que você vá pelo Excel. Você vai começar colocando aqui ação. Depois você vai colocar o segmento ou setor. Vamos colocar aqui setor, que é um nome mais usado. Então aqui vai ser a ação que você vai estar selecionando, escolhendo, e aqui é o setor de atividade dela. Depois disso, você vai colocar aqui ROI ou ROIC. Já vou explicar para vocês, não se assuste que vai ser algo bem simples. ROI/ROIC. Esse aqui é o indicador de qualidade. A seguir, você vai colocar o seguinte: o indicador PL ou indicador EV sobre EBIT. Vou explicar, não se assuste de novo. Aqui você vai colocar o seguinte: o Dividend Yield. Sim, o Dividend Yield. Ainda, você poderia colocar aqui o tamanho da empresa. Vou explicar o porquê na sequência. E para te auxiliar na inserção desses dados aqui, nós iremos utilizar o site Investidor 10, que inclusive tem alguns rankings prontos para a gente. Quando a gente clica em ações, por exemplo, você tem ranking de ações maiores dividendos. E aqui você já tem as empresas que tiveram o maior dividend yield. Só que tem um detalhe, a gente não pode começar por aqui. Sabe por quê? Porque a gente vai seguir essa sequência. Primeiro olha para o setor, depois olha para o ROI, depois para a PL, depois para a dividend yield e só por último para o tamanho da empresa, se isso realmente importar. Sabe por quê? No ambiente acadêmico, principalmente com as contribuições do Eudine Fama, chegou-se à conclusão de que uma carteira de investimentos rentável precisaria basicamente de 3 fatores, mas depois disso ainda se acrescentou outros 2, e por isso a qualidade eu entendo que não pode ser ignorada, mas seriam inicialmente os seguintes fatores. Primeiro, o fator valor. O que é o fator valor? É buscar empresas mais baratas, e esse indicador aqui seria o mais importante nesse sentido. Tem o fator tamanho, buscar empresas menores. Por quê? Porque empresas maiores já cresceram muito. Então, se você busca empresas menores, a chance de você ter um retorno maior é maior, só que o risco também é superior. Então, o tamanho podemos ignorar se você quiser. Só vou mostrar aqui que se você quiser seguir pelo tamanho, seria basicamente o fato de você buscar empresas com menor valor de mercado. Só que eu ressalto aqui para vocês que buscar empresas com menor valor de mercado vai te dar mais dor de cabeça e vai inclusive fazer com que você tenha que acompanhar mais a sua carteira de ações. Só deixei aqui o tamanho como um opcional. O obrigatório são esses aqui. Quanto ao setor, o setor de atividade econômica é muito importante de se olhar no Brasil principalmente. Porque o Brasil, basicamente, o que vai te dar segurança é aquele famoso acrônimo do BARCE, o BEST. Buscar empresas ou do setor bancário, do setor energético, do setor de seguros, do setor de saneamento básico e até mesmo telecomunicações, apesar de eu não gostar muito do setor de telecomunicações. Então você primeiro vai olhar para o setor, que vai ser o filtro inicial, porque no Brasil não tem jeito, outros setores você começa a deixar a sua carteira cada vez mais arriscada, exigindo mais acompanhamento. Lembre-se, a ideia desse vídeo é deixar a seleção de ações algo mais simples para você que eventualmente não quer ter tanta complexidade na escolha das ações e principalmente depois no acompanhamento. E ainda tem o fator qualidade,
que não veio inicialmente com a teoria do Gini Fama, mas não tem como ignorar esse fator. E aí, olhar para o ROI ou para o ROIC, dependendo do caso, eu vou explicar para vocês, é o que vai determinar uma boa carteira de investimentos. E também aqui nesse ranking do Investidor 10, eu não vou olhar para as mais baratas segundo Benjamin Graham, nem para as mais baratas segundo Décio Bazin. Sabe por quê? Porque aqui você está utilizando de métodos de valuation. Do Graham não funciona com todas as empresas, do Bazin também não. Então, a ideia aqui, de novo, é simplificar, sem perder a qualidade. Então, você poderia começar por aqui, os maiores ROIs. E na primeira colocação, aqui no Brasil, você tem a Minerva Foods. Setor, consumo não cíclico. Mas, na verdade, você quer o microsetor. E aqui é o setor de proteína animal. Veja, então o que eu vou fazer? Eu vou digitar aqui BIF3. Qual setor ela está? Proteína animal. Logo, como ela não passou pelo filtro do setor, nós queremos o BEST do Barsi, nós nem iremos prosseguir nos demais indicadores. Mas caso você queira prosseguir para ter um estudo próprio, você vai analisar o ROI. E por que o ROI é o indicador mais importante de todos na análise de qualidade de uma empresa? Primeiro, veja só a definição do ROI. Está aqui no Investidor 10. ROI, retorno sobre o patrimônio líquido. Cálculo: lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. Veja, lucro líquido você já deve saber. É justamente ali o dinheiro que sobra para a empresa após pagar todo o seu custo, toda a sua despesa, pagar os impostos, descontar a depreciação e a amortização dos seus ativos e ainda pagar os juros da sua dívida, se a empresa operar com dívida. O que sobra é o lucro líquido. É o que a gente chama de linha final do demonstrativo de resultado de exercício, que é aquele documento contábil que traz da receita líquida, vai fazendo os descontos e chega no lucro líquido. Então você já sabe o que é o lucro líquido. Não confundir com a receita. A receita é tudo que entra no caixa da empresa. Na verdade, não necessariamente entrou no caixa. Não vou entrar nessa discussão técnica, mas é aquilo que vai para a empresa, não o que sobrou para ela. Ok? E aí você vai dividir pelo patrimônio líquido. O que é o patrimônio líquido? Patrimônio líquido, ele é o dinheiro dos acionistas, não é o dinheiro da empresa. Por que pelo patrimônio líquido? Porque veja, se você for abrir uma empresa agora, qual provavelmente será a primeira pergunta que você vai fazer para si mesmo ou para quem está te propondo a abertura dessa empresa em sociedade? Ok, qual a perspectiva de retorno que eu vou ter com esse negócio? Ah, você vai ganhar 20% ao ano. Pô, 20% ao ano em cima do dinheiro que eu coloquei? Não é uma má ideia. Então, é exatamente isso. Aqui é você pegar o lucro que a empresa produziu, dividir em cima do patrimônio líquido, que é esse dinheiro que os acionistas aportaram na empresa, ou, não é só o que aportou inicialmente, que aí o nome é capital social, ou o dinheiro que foi se acumulando ao longo do tempo, que a gente chama de lucros acumulados. Tudo isso pertence aos acionistas. E o patrimônio líquido é aquele dinheiro que sobra quando você pega os ativos da empresa e desconta dos passivos, das obrigações da empresa. Aí você chega no patrimônio líquido. E esse é o principal indicador, é o indicador utilizado pelo Buffett, pelo Charlie Munger, mas não necessariamente o ROI, pode ser o ROIC, e aí vai depender da empresa. Por isso que eu coloquei aqui na nossa planilha ROI/ROIC, porque vai ser o ROI quando a empresa não tiver dívida. Empresa com dívida negativa, ou seja, uma empresa que tem mais caixa do que dívida, olha só, empresa que tem mais caixa do que dívida, aí eu olho para o ROI, senão eu vou olhar para o ROIC. Por que eu vou olhar para o ROIC? E aí nós vamos entrar aqui na Minerva só para você ter uma noção do que seria isso. Então ela está com o maior ROI de todos aqui, um ROI super gigantesco. Mas aqui, o que acontece? Quando a gente vai para esse indicador aqui, dívida líquida pelo EBITDA, a gente já percebe que isso aqui não está negativo. E quando a gente volta um pouquinho, clica em empresa para ser direcionado aqui para baixo, a gente percebe o seguinte, que a empresa tem mais de 20 bilhões de dívida e tem pouco mais de 12 bilhões de reais em caixa. Logo, ela tem uma dívida positiva. Logo, nesses casos, o ideal é você olhar para o ROIC, E nesse caso, o ROIC da empresa precisa, e aqui é para te dar segurança, tanto o ROIC quanto o ROI, eles precisam ser superiores a 15%. Então, esse número aqui tem que dar acima de 15%. Por quê? Porque o ROIC também leva em conta a dívida. Então, quando eu pego o capital total investido na empresa. Então eu pego a dívida, somo com o patrimônio líquido e aí eu tenho capital investido. É tudo que foi colocado na empresa. Então eu preciso ter um retorno acima disso. Acima desse dinheiro que a gente colocou e do custo desse dinheiro. Tem um custo.
Se você vai no banco pegar empréstimo, tem um custo, um financiamento tem um custo. Então você tem que ter um retorno acima desse custo. Você não concorda? Então, para isso, para a gente ter uma certa garantia em relação a isso, o ROI e o ROIC precisam ser superiores a 15%. Ou você colocaria o seu dinheiro num negócio onde o ROI ou o ROIC fossem de 10%, 5%, você faria isso com a sua empresa? Dificilmente você faria isso. E aqui a Minerva, além de não passar do nosso filtro de setor, aqui a Minerva, ela tem um ROIC de quanto? Inferior a 15%. Então, por aí também sairia, abaixo de 15%. E o indicador preço-lucro ou EV sobre EBIT? Aqui é a mesma ideia. Indicador preço-lucro se a empresa não tiver dívida positiva, se ela tiver mais caixa do que dívida. Indicador EV sobre EBIT se a empresa tiver dívida positiva. Sabe por quê? Vamos voltar aqui com a Minerva. Indicador preço sobre lucro. Nada mais é do que o quê? Eu pegar o preço, que é a cotação, e dividir pelo lucro da empresa dos últimos 12 meses. Lucro anual. Muito bem, eu cheguei ao número de 8,61. 8,61. É um número baixo ou alto? O que nós devemos buscar são empresas com indicador preço sobre lucro de até 10. Abaixo de 10 é uma empresa que dá para considerar ela como barata, porque 10 é abaixo da média histórica do Ibovespa. Então você está comprando uma empresa abaixo da média do Ibovespa. É uma empresa barata. O Benjamin Graham considerava uma empresa barata de PL até 15. Só que aí estamos falando do mercado norte-americano, um mercado necessariamente mais caro que o brasileiro. Aqui seria mais razoável você buscar um PL de até 10. Mas aí a gente não viu que a Minerva tem uma dívida, então não vai dar para usar esse indicador preço sobre lucro. Porque o que acontece? Esse aqui é um indicador de preço, que indica se a empresa está barata ou cara, mas que acaba ficando distorcido quando a empresa é endividada, porque o preço ele não leva em conta a dívida da empresa e o lucro ele já descontou a dívida da empresa, então não dá certo. Você precisa considerar um indicador mais compatível com uma empresa que tem dívida, que seria o EV sobre EBIT. Por quê? E aqui está o indicador. EV significa Enterprise Value, que nada mais é que o quê? Eu pegar o valor de mercado da empresa e somar com a sua dívida. E o EBIT, ele é o lucro da empresa antes de descontar impostos e juros. Olha os juros aqui, a parte da dívida. E aqui no caso, a Minerva passaria. Está com EV sobre EBIT de 6,10. Ok, passou pelo nosso filtro de preço. Mas veja que tem uma hierarquia, que é só de forma didática. Ela já não passaria pela qualidade ou setor. Então a gente já abandonaria aqui a Minerva. E aí, voltando aqui para maiores ROIs, o melhor a se fazer é o que então, para economizar nosso tempo? Aqui eu estou indo com você que quer aprender aqui do zero, está começando há pouco tempo, recém saiu da renda fixa ou está começando a estudar renda variável, quer sair dos fundos imobiliários ou quer migrar um pouquinho para as ações, é para você. Então o que a gente vai fazer aqui? Vamos buscar por setores primeiro, e esse filtro vai te ajudar. Setor financeiro. Ora, está dentro do acrônimo BEST do Barsi. Setor bancário / financeiro. Então vamos buscar aqui no financeiro para economizar o seu tempo. Claro, você quer simplicidade e agilidade. E aí já chegamos aqui numa empresa chamada BB Seguridade. E aí você vem e clica na BB Seguridade. Sendo que tem mais um detalhe. Você precisa diversificar essa carteira, ter pelo menos 10 ativos. Porque o fato de você estar selecionando através de filtros, você vai precisar diversificar. Do contrário, você vai ficar excessivamente concentrado em uma empresa ou outra, e aí você vai estar ignorando o fator Eugene Fama, o fator beta, que é o fator de você estar exposto ao mercado. E para estar exposto ao mercado, você tem que ter diversificação, pelo menos umas 10 empresas. Então, coloque o número inicial aí de 10 empresas com base nessa nossa seleção. E BB Seguridade, como é que ficaria? Vamos colocar aqui então BBSE3, setor financeiro? Não, queremos algo mais específico. Onde está essa empresa? E ela é uma empresa que já fica claro pelo nome. Ela é uma seguradora. Então está no setor financeiro, é uma seguradora, está dentro do BEST do Barsi. Então vamos colocar aqui setor de seguros. Se você estiver com uma folha de papel, pode anotar. Isso é apenas para organizar o seu pensamento. Isso aqui não é obrigatório, mas fica difícil sem você ter uma lista. E aí qual é o ROI da empresa? Ou ROIC, eu preciso olhar para o ROIC na seguradora? Vamos descobrir. Então aqui embaixo você tem o quê? Você tem o ROI da empresa. Esse ROI é bem elevado. Passou tranquilamente do nosso filtro de qualidade. É uma empresa de super qualidade. Está aqui. É o número dela. E se você ainda tiver curiosidade, você clica aqui só para ver o histórico dela. E no histórico, ela sempre consegue manter acima de 15%. Fechou. É uma empresa de alta qualidade. Então aqui o que seria? Seria maior
que 15% nosso ROI. Eu preciso olhar para o ROIC só se ela tiver dívida. A empresa não tem dívida. Não pode ter, na verdade. É uma seguradora. Para tirar a prova real, só você clicar aqui em empresa, vai ser direcionado aqui para baixo. Olha só, dívida líquida. Sinalzinho negativo. Por quê? Porque ela tem 4,75 bilhões no seu caixa. Está lá no caixa da seguradora. E qual que é a dívida bruta? Nada. Então, dívida líquida quase 5 bilhões de reais. Passou então pelo filtro de qualidade. Vamos para o preço? Aqui no filtro de preço eu preciso ter um PL abaixo de 10. E o PL da BB Seguridade é de 8. Fechou. Está dentro do nosso critério de preço. É abaixo de 10. Então, a gente dá um OK aqui e passa para o Dividend Yield. Qual Dividend Yield a gente tem que buscar aqui? Olha, a gente precisa buscar um alto dividend yield. E eu diria que um alto dividend yield, considerando a história do nosso principal indicador de inflação no Brasil, que é o IPCA, seria de 7%. Porque veja, não dá para você aceitar no Brasil um dividend yield se você está focado em dividendos e provavelmente essa é a sua estratégia, até por isso que você passou pelos setores ali do Barsi, você deve buscar pelo menos 7% de dividend yield. E qual é o dividend yield da empresa? 8,88. Também passou pelo critério do dividend yield. E note que o dividend yield ele é um indicador de preço, porque quanto maior o dividend yield, significa que a ação está mais barata. Aqui não é no sentido de ficar buscando o maior dividendo possível simplesmente. Aqui é no sentido de a ação está barata, porque quanto maior o dividend yield, significa que a ação está mais barata. Ou seja, se a empresa está com um alto retorno de dividendo em cima da cotação, significa que a cotação caiu pelo menos. Ou que o lucro dela ou o dividendo dela cresceu. Por isso tem o dividend yield. Mas você tem que ter muita cautela com ele, até por isso que foi o último indicador que a gente colocou aqui. Porque esse dividend yield, ele pode estar alto porque a empresa perdeu fundamentos, aí caiu muito. Mas será que a ação caiu muito? Aqui ela não caiu. Então você vai olhar ele por último, mas dê uma olhada porque abaixo de 7% para uma carteira previdenciária pode não ser uma boa ideia. E já que você quer aqui evitar o fator humano, coloque simplesmente é acima ou abaixo de 7%. E aqui é acima de 7%. Fechou. E quanto ao tamanho, como eu falei, isso aqui é completamente facultativo. Se você quer colocar apenas small caps, ou seja, empresas pequenas na sua carteira de investimentos, aí você também vai olhar para o valor de mercado da empresa, que teria que ser, para ser uma small cap, abaixo de 10 bilhões de reais. Mas será que a BB Seguridade tem um valor abaixo de 10 bilhões de reais? Não, 64 bilhões. Então ela não é small cap. Se a sua intenção é ter small cap, não daria. Mas como eu disse, completamente facultativo e o seu risco aumenta. Por isso eu prefiro parar por aqui. Principalmente para você que está começando a montar a sua carteira e não quer dor de cabeça com isso aqui. E aí note que a gente já conseguiu achar uma empresa aqui da carteira previdenciária, de um bom setor, com indicadores de qualidade e preço favoráveis. Seria uma empresa elegível nesse sentido. Aqui eu só estou te ensinando de maneira hipotética a fazer isso. Não é nenhuma recomendação de investimento, não entenda dessa forma. Só estou te ensinando como fazer isso. E aí você poderia voltar aqui para os maiores ROIs. E agora você vai para outro setor. Já escolhi uma do setor financeiro, vou para outro. Ou você pode escolher outra do setor financeiro. Mas é só para a gente não ficar aqui de maneira repetitiva. Só mais um setor para você ter uma ideia. Utilidade pública, que é um setor onde você tem uma alta previsibilidade das receitas das empresas, porque essas empresas estão em setores bem perenes da economia, onde você tem contratos com o poder público, então você tem uma receita bem previsível e é uma receita que geralmente é reajustada pela inflação, mantendo o poder de compra do acionista ali que recebe o dividendo dessas empresas. E aí o que você tem aqui de ROI elevado? Comgás. Vamos clicar na Comgás e primeiro a gente olha para a ROI. A gente viu que o ROI é bem alto. E o ROIC, puxa vida, 25%. Então a Comgás já passou pelo filtro de qualidade. E veja que é um setor que, embora não seja setor elétrico, é setor energético. O setor de energia como um todo é elegível para uma carteira de dividendos. Não só o setor elétrico. Então a gente coloca aqui setor de energia ou utilidade pública, mas aqui utilidade pública é um nome maior. A gente viu que o ROI é bem alto e o ROIC, por mais que a empresa tenha aqui dívida, e a gente consegue ver aqui por esse indicador, ela tem um ROIC elevado, então acima de 15%. Então eu só copio aqui e o PL dela, ou EV sobre EBIT, está abaixo de 10, o PL está acima, mas a empresa tem dívida. Então vamos olhar para o EV sobre EBIT, está aqui abaixo. Então ela passaria pelo critério de preço aqui. A gente só copia aqui e a gente olha para o dividend yield. Qual foi o dividend yield dela? 9,57. Passou também. Então
foi superior a 7%. E assim você vai fazendo sucessivamente até chegar aqui a 10 empresas. Fazendo isso, você vai ter montado uma carteira extremamente segura, porque você seguiu por um critério rígido de qualidade aqui no ROI/ROIC e também uniu 2 indicadores de preços, pelo menos, para escolher ações baratas. Então, com esse procedimento, o que você fez na prática? Seguiu exatamente um passo a passo do Dividend Investing, a estratégia de dividendos, que é o quê? Como diz o Barsi, comprar ações baratas, olha esse indicador, que sejam boas, olha esse indicador, e olha o setor perene, e que paguem bons dividendos. E aqui você une dividendo mais preço. E veja que com esses critérios rígidos você eliminou a subjetividade humana, que é bem complicada mesmo. E fez isso só utilizando o Investidor 10 e uma planilha ou um papel que você foi anotando ali a sua descoberta. E aí, veja que você poderia ter alguém questionando aqui no vídeo. Simplificou demais, olhou apenas para o passado, não é assim que se faz. Veja, você que já entendeu, se acha um expert, talvez esse vídeo não seja para você. Mas note que essas empresas que a gente selecionou aqui individualmente, apenas 2 aqui, só para o nosso exemplo, BB Seguridade e Comgás, será que essas empresas performaram mal? BB Seguridade, ela foi um mau negócio em 10 anos? 145%. Não foi um mau negócio. Teve um retorno ali bacana. Isso sem considerar as pessoas que aportam nas baixas, onde elas conseguem aumentar os seus retornos. E a Comgás, como é que foi? 628%. Está vendo? E aí, você teria uma carteira diversificada, você faria aportes iniciais igualitários aqui nelas, para evitar o fator humano, e aí com o tempo você iria apenas aplicando seus dividendos nas ações que estivessem mais baratas ou com esses critérios intactos. E se esses critérios ao longo do tempo forem se deteriorando, você teria que vender a empresa. Porque veja, a empresa não pode estar na sua carteira e essa seria a única forma de acompanhamento para você não ter todo o trabalho de analisar balanços ou analisar notícias ou analisar teleconferências de resultados e de comunicados. Você seguiria esse critério de tirar empresas que se deteriorassem. Não quanto ao preço. O preço teria que ser uma diferença gigantesca, ficar muito caro mesmo, pelo menos o dobro do critério mínimo aqui que você estabeleceu. Agora, quanto à qualidade, se cair demais, cair para 5%, 7%, aí seria o caso de sair da empresa. Não dá para você ficar com a empresa com baixo retorno sobre o capital investido ou sobre o patrimônio líquido. E é claro, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, por favor clique aqui embaixo no botão de gostei e compartilha ele com os seus amigos, principalmente aqueles que estão começando e querem aprender um pouco mais sobre como montar uma carteira do zero em passos bem tranquilos. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse que é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!